Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao meu canal Crochê da Gi Oficial. Eu me chamo Gisele, quero convidar você que é novo ou nova a estar se inscrevendo aqui no meu canal, ativando o sininho das notificações para você ficar por dentro de tudo que acontece aqui no meu canal. Na videoaula de hoje, nós vamos estar fazendo esse tapete aqui, bem simples, bem fácil de ser executado, ficou uma peça linda e bem econômica. Esse aqui, pessoal, é o tapete Jennifer, tá? É inspirado, né, no tapete Marlene. Esse aqui, ele tem uma versão aí, né, uma pegada mais simples. Eu vou estar desenvolvendo um com um bico mais sofisticado, tá? Para vocês estarem fazendo. Esse aqui é bem simples, bem compacto, para nós estarmos fazendo as nossas peças em crochê. É uma versão mais econômica, né, de tapete em crochê. Então, esse aqui, né, é o tapete Jennifer. Eu utilizei aqui, pessoal, agulha de número 3,5 e os barbantes são todos de numeração 6. Esse aqui eu usei a cor mascavo para estar fazendo as florzinhas, a cor verde limão para estar passando ali o verdinho, da marca Milano, os dois. Usei o vermelho e o salmão, que não tá aparecendo bem para vocês aí as cores. Nesse daqui, eu já fiz ele em tons um pouquinho mais fortes, alternei um pouquinho aqui a ordem das cores para deixar como inspiração para vocês. E trouxe aqui ele com sobrinhas, né, de cores verdes. Passei o rosa da Barroco, né, para dar um contraste aqui em volta das florzinhas. Utilizei a cor Bordeaux, a cor rosa médio, a cor cru, e aí fui intercalando as cores e ficou aí esse lindo tapete. Os tapetinhos ficaram aí bem econômicos, tá? Esse vermelho, ele ficou aí, né, pesando 340 gramas, e esse Bordeaux, que os fios são um pouquinho mais grossos, ficaram 350 gramas, certo? Os dois, né, tiveram aí as mesmas medidas de 68 por 49 centímetros. Caso vocês queiram aumentar, pessoal, ele é só ir fazendo mais carreiras, certo? Caso o seu ponto seja pequeno, você pode também estar unindo os square com a cor que você vai fazer o tapete, que você já vai ganhar um pouquinho mais aí de largura e faz mais, né, comprimento também, mais carreiras, né, para aumentar aí o tamanho da sua peça. Mas o meu ponto, né, usando agulha 3,5, ele não é um ponto assim muito largo. Então eu creio, né, que vai estar dando para vocês estarem fazendo uma amostra, para vocês verem aí bem certinho como que fica e como que dá certo, né, aí no pontinho de vocês, certo? Aqui, pessoal, desse vermelho, eu fiz aqui, né, o gasto que eu tive com essas cores, eu vou estar passando para vocês, que eu gastei 47 gramas aqui no mesclado, certo? 85 gramas para estar fazendo 5 carreiras na cor vermelha, 25 gramas nessa única carreira aí de fio salmão, 95 gramas para estar fazendo essas 4 últimas carreiras no vermelho, e essas duas carreiras aí no salmão mais o bico, eu utilizei, né, um total de 90 gramas. E nesse daqui, pessoal, eu até marquei para vocês, mas o meu caderninho não está aqui. Vai sair vlog dessa peça lá no meu canal Crochê da Gi Vlogs. Eu espero vocês lá também, tá? Então, pessoal, essa aqui vai ser a nossa videoaula de hoje. Eu espero que vocês gostem. Gostou? Curte, comenta, compartilha com um amigo e com amiga para estar ajudando aqui no crescimento do canal. Caso vocês façam essas peças, podem estar me marcando ou lá no Instagram, ou aqui também, tá? No @crochê da Gi Oficial, certo? Então, agora, né, vamos lá para a Bom, pessoal, para nossa estar fazendo a nossa videoaula. base, eu vou estar usando agulha 3,5 e vou estar usando 3 florzinhas dessa daqui, que é a cor mascavo, tá? Da Milano. Caso você vá fazer uma passadeira, é só você colocar mais florzinhas, tá? Nesse comprimento. No caso, nós vamos estar fazendo um tapetinho, 3 florzinhas que nós vamos estar usando, tá? Nós vamos estar fazendo a florzinha catavento, a gente vai dar a laçadinha inicial. Vou fechar aqui a minha laçadinha e vou fazer 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Vou vir fechar aqui nessa primeira, vou deixar esse fiozinho por cima, ó. Fechei.
E agora, aqui eu vou fazer 1, 2, 3 correntes. E aqui, nós vamos colocar mais 3 pontos altos. E 3. Agora, eu vou fazer 2 correntes, vou virar meu trabalho, vou vir em cima desse primeiro ponto alto que eu fiz e vou fazer um ponto alto. No segundo, um ponto alto, no terceiro também, e nas 3 correntinhas aqui também um ponto alto. Então, a gente ficou com 4 pontos altos embaixo, 4 em cima, mais as 2 correntinhas. Daí, ficou assim, ó. Vou fazer aqui 1, 2 e 3 correntes e vou virar pra tá fazendo a minha segunda pétala. Vou ajustar aqui, tá? E aqui dentro, eu vou estar fazendo novamente mais 4 pontos altos. Vou subir 2 correntes, vou virar novamente e vou fazer a mesma coisa que fiz na primeira pétala. Um ponto alto aqui nesse primeiro. E depois, mais um aqui para cada ponto de base. Faço 1, 2, 3 correntes e viro e volto para fazer aqui a minha terceira pétala, voltando aqui no meu arco. Agora, eu vou passar esse fio aqui, ó, aquele fiozinho inicial, para ele ficar aqui escondido, e a gente sobrepor ele conforme vai fazendo aqui as nossas pétalas, depois fica bem facinho o arremate. Então, agora aqui, eu vou fazer a minha terceira pétala já encobrindo ele aqui. Faço aqui meus 4 pontos altos. Duas correntes e viro para estar fazendo. Então, pessoal, essa vai ser a sequência das pétalas, tá? Todas iguaizinhas à primeira, sempre você vai dando uma puxadinha assim pra caber. Essa florzinha aqui, ela vai ficar mais cheinha do que aquela outra do tapete, do primeiro tapete, tá? Aí, no caso, você escolhe, né, se você quer fazer assim com 4 pontos altos ou se você quer fazer com 3. A outra fica mais econômica, mas essa aqui, ó, fica um pouquinho mais preenchida e dá apenas 2 graminhas aí de diferença no nosso barbante. Então, eu vou dar sequência aqui e venho pra arrematar a florzinha com vocês. Ó, pessoal, fiz aqui a minha última pétala, fiz as 3 correntinhas. Sempre vale a pena tá contando as pétalas, tá? Pra ver se tá bem certinho. Vou fechar aqui agora, ó, naquelas 3 correntinhas que a gente subiu, vou pegar aqui os 2 fiozinhos, vou puxar de uma vez aqui, né, um ponto baixíssimo, e vou puxar mais uma correntinha. Agora, aqui eu vou cortar meu fio. Vou puxar bem cerrado aqui, pra não ter perigo do meu barbante correr. E aqui eu volto, ó, entrelaçando, porque depois, quando eu vir fazendo, passando o meu verdinho, vai tá escondido aqui, né, o meu fiozinho, tá? Então, sempre eu faço assim, pra ir aí já melhorando meus arremates no final, tá? Então, quando eu passar o verdinho, ó, já vou recobrir, aí eu venho aqui e corto, né, esse excesso aqui. Então, pessoal, aqui a gente tem 3 florzinhas, mas você pode tá fazendo também com square, né, desde que a sua base fique aí quadrada, tá? Agora, eu vou tá pegando aqui meu verde, eu vou tá passando esse verde aqui, que é o verde limão, também da marca Milano, tá? Então, eu vou tá unindo com ele, pra contrastar aqui com esse outro verde que tem aqui nessa cor, tá bom? Então, agora aqui, pessoal, eu vou fazer aqui a minha laçadinha inicial também. E vou pegar uma dessas florzinhas aqui e vou começar aqui a preencher ela. Uma base normal em volta pra gente fazer a nossa união. Ponto baixo, 2 correntes, e aqui eu vou fazer mais 2 pontos altos. Já vou aproveitar aqui para esconder esse meu fio. 2 correntes, volto aqui para fazer meu cantinho, faço aqui mais 3 pontos altos.
e 3. Uma corrente, ó, ficou assim o nosso cantinho. Aqui, eu volto no próximo espacinho para fazer aqui os 3 pontos altos. Uma corrente e aqui mais um cantinho. Um vai ser um cantinho e o outro vai ser apenas 3 pontos altos. No cantinho tem 2 correntinhas de separação. Ó, então, aqui a gente passou um cantinho, 3 pontos altos, esse fiozinho a gente já vai esconder ele na próxima carreira. E aqui mais um cantinho, tá? Então, a gente vai preenchendo aqui a nossa florzinha, vou fazer essa união com vocês, tá? Dessa primeira. Cada espacinho, né? A gente vai intercalando, ó, aqui é meu fiozinho, eu venho já aproveitando pra sobrepor ele. E não vai ficar nada ali pra eu arrematar depois, né? 2 correntes. Vou puxando ele aqui, ó, e vou escondendo ele. No final do meu trabalho, eu tenho praticamente quase nada de arremates, e isso facilita bastante, né, a nossa produção aí do nosso crochê. Aqui, eu já tô preenchendo o terceiro lado da minha florzinha. Ó, estamos assim. Agora, aqui, pessoal, a gente vai unir a próxima florzinha, tá? Então, aqui eu só vou fazer 3 pontos altos, porque depois a gente vai fechar essa última volta, tá? Essa aqui é a união sem cortar o barbante. Faço apenas uma correntinha, deixo a minha florzinha aqui de lado e venho com essa aqui. Agora, eu vou trabalhar, né, nessa outra florzinha aí. Deixa eu só soltar um pouquinho o meu fio aqui. Então, agora, eu deixo essa aqui de lado, vou usar ela apenas, né, pra tá costurando ali as duas e vou focar nessa pra fazer essa aqui. Então, aqui eu venho fazendo também 3 pontos altos. E depois a gente vai completar esse Vzinho quando a gente fechar essa parte de cima. Agora, eu venho no espacinho aqui e prendo aqui com um ponto baixo. Fiz a minha primeira união. Volto novamente para preencher aqui na minha outra florzinha. Com mais 3 pontos altos. Ó, agora, eu venho unir aqui novamente nesse espacinho. Volto aqui novamente, e agora, ó, eu tenho que fazer um cantinho para ficar canto com canto. Então, aqui são 3 pontos altos. E aqui eu vou fazer um ponto baixo dentro do Vzinho, ó. E aqui uma corrente, e vou voltar novamente aqui para estar fazendo a parte de baixo aqui da minha união, que já vai ficar pronta essa parte, essa que a gente vai terminar depois. Então, aqui eu vou fazer uma corrente e vou novamente fazendo aqui a minha lateral da minha florzinha, que são 3 pontos altos. Uma corrente, uma é 3 pontos altos, a outra é cantinho, então, aqui são... Deixa eu soltar meu fio aqui. São 3 pontos altos aqui, né? Separados por 2 correntes. Agora, aqui, pessoal, a gente vai, né, preparar para estar unindo aqui a terceira florzinha. Essa é a terceira flor. Caso você esteja fazendo uma passadeira, é só manter essa mesma sequência, a mesma quantidade aqui de pontos que a gente vai estar utilizando, né? Essa mesma sequência que a gente fez, serve para colocar, né, quantidade aí
de florzinha para o trabalho que você estiver fazendo. Por exemplo, aqui agora, ó, a gente já viu como que faz o começo, como que une essa florzinha. Da mesma maneira, vamos unir essa. E se você estiver fazendo uma passadeira, vai ser aí essa mesma sequência, né, de aumentos, tá? Então, agora que eu fiz os 3 pontos altos, vou fazer uma corrente, vou deixar de lado essa e vou começar a unir essa aqui, tá? Deixa eu só pegar meu fio aqui, ficou o contrário. Laçada na agulha e venho aqui pra fazer os meus 3 pontos altos. Novamente, vou costurar aqui no primeiro espacinho, ó. Sempre confere pra ver se tá no espacinho correto. E aqui, novamente, mais 3 pontos altos. E aqui a gente vai unir cantinho com cantinho, vou fazer uma corrente. E aqui já vou seguir novamente para a parte reta do meu trabalho. Ó, a parte de baixo, né, tá toda pronta e a gente vai contornar para fazer essa parte aqui. Então, aqui a gente segue fazendo o mesmo padrão. Cantinho, 3 pontos altos, cantinho, 3 pontos altos, cantinho, até chegar aqui, a gente vai completar a volta e eu venho para fazer essa parte aqui com vocês. Ó, pessoal, fiz aqui toda a beiradinha, voltei, agora a gente vai ver como que faz essa partezinha aqui, que aqui é o mesmo padrão que a gente já vinha preenchendo a florzinha. Aqui nessas uniões aqui, ó, a gente tem que terminar de fazer o Vzinho pra ficar igual esse aqui. Então, eu fiz aqui uma corrente, e aqui no mesmo espacinho, ó, eu vou colocar aqui 3 pontos altos, que é os pontos que tá faltando ali pra completar nosso Vzinho. Uma correntinha, venho aqui no meio, prendo com um ponto baixo. Uma corrente, volto e faço aqui novamente 3 pontos altos. Uma corrente, e aqui eu vou fazer os meus 3 pontos altos, porque nós não estamos na união, a gente tá na partezinha reta. Uma corrente, ó, já cheguei na minha próxima união. E aqui eu vou fazer os meus 3 pontos altos. Uma corrente e prendo aqui novamente, ó. Então, assim, a gente completou o mesmo padrão dos dois lados da nossa florzinha. Uma corrente, e agora eu termino de fazer esse outro cantinho aqui do nosso square com flor. Completei aqui, pessoal, com os 3 pontos altos. Vou fazer uma corrente, e aqui onde a gente começou, ó, eu vim na terceira corrente, vou prender com ponto baixíssimo, vou ajustar, vou dar uma laçadinha um pouquinho maior e vou puxar esse fio aqui pra trás, pra fazer meu arremate todo aqui na parte de trás. Vou puxar uma correntinha, e aqui eu vou cortar meu fio. Vou novamente puxar bem puxado pra serrar o fio. Vou transpassar ele aqui, ó, pra ele já ficar assim meio escondidinho, né? Pra quando a gente vier fazendo aqui a próxima carreira, já ficar aí, né, escondidinho. Então, essa aqui é a nossa base, né? Vocês podem estar fazendo com qualquer base quadrada aqui, tá? O square, com o que vocês quiserem, essa união dá pra qualquer base quadrada, certo? Só, a gente vai começar a fazer nosso tapetinho. Eu vou pegar o meu fiozinho vermelho, vou fazer uma laçadinha inicial, assim. E eu vou começar nesse cantinho de cá, tá bom? Pra ficar melhor, pra me mostrar pra vocês a distribuição dos pontos. Então, aqui nesse canto aqui, eu vou tá fazendo um outro cantinho, tá? A gente vai prender aqui com um ponto baixo. E vou fazer aqui uma, 2 correntes, e aqui dentro mais 2 pontos altos. Vou aproveitar para esconder aqui o meu fio.
Aqui, vou fazer duas correntinhas aqui no intervalo, ó. Novamente aqui dentro, mais 3 pontos altos. E 3. Aqui, vou fazer uma corrente. Essa primeira volta, pessoal, do tapete, tem que prestar bastante atenção, tá? Depois já fica bem mais fácil. É só nessa primeira volta que vai alternar aqui, tá bom? Então, aqui nessa primeira volta, fiz o meu cantinho, fiz uma correntinha, e aqui nesse terceiro pontinho verde, vou fazer aqui um ponto alto. Faço uma, duas correntes, venho aqui. Agora, a gente vai usar esses 3 pontos aqui. Vou fazer aqui no primeiro um ponto alto, no segundo também, no terceiro também um ponto alto. Agora, aqui junto com esse terceiro, eu vou tá fazendo aqui mais um ponto alto, ó. Vou fazer aqui duas correntes, venho aqui nesses próximos 3 pontos, faço um para cada um de base. E aqui no terceiro ponto, vou fazer meu quarto. Então, sempre aqui no terceiro, vai ter mais um pontinho. Duas correntinhas, e aqui nesse também, vou fazer essa mesma sequência. Aqui, a gente tá fazendo as hélices, né, de aumento do nosso trabalho, certo? Então, aqui eu faço também uma sequência de um ponto para cada de base, mais um aumento no último, ó, por o cantinho e mais um do lado. Agora, aqui a gente vai para essa parte reta aqui, que vai ser diferente dessa de baixo, tá? Então, tem que prestar bastante atenção. Esse tapete é muito fácil, gente, é só essa primeira carreira, né, que a gente tem que prestar atenção. Fiz aqui, né, essa partezinha do aumento, agora, para a parte reta, a gente vai fazer duas correntes, vai vir aqui nesse primeiro ponto e vai fazer um ponto alto. Vou fazer aqui uma, duas correntes, vou vir aqui e vou fazer aqui 3 pontos altos. Uma corrente. Aqui, pessoal, nesse lado aqui, a gente vai fazer um ponto alto aqui nessa partezinha. Um ponto alto bem no ponto baixo que a gente fez. E mais um ponto alto aqui do lado. Então, a gente ficou com um ponto alto nesse ladinho aqui do cantinho, um no meio e outro do outro lado. Vou fazer uma corrente, aqui no próximo espaço, 3 pontos altos. Uma corrente, próximo espaço, 3 pontos altos aqui também. Uma corrente, e aqui nessa parte da união, vai ser do mesmo jeitinho dessa. Um ponto alto nesse primeiro espaço, um no ponto baixo e outro aqui do ladinho, ó. Reparem que eu fiz esses pontos mais folgadinhos, tá? Uma corrente e aqui 3 pontos altos. Aqui, antes do cantinho, ó, a gente já vai começar a fazer o mesmo padrão que a gente fez desse lado aqui. Então, aqui, ó, eu já faço aqui duas correntes e prendo aqui, né, em cima desse ponto com um ponto alto. Duas correntes, porque agora eu vou entrar nessa parte aqui mais ovalada do meu trabalho. Então, vai ser aqui um ponto para cada um de base, igual a gente fez do outro lado. E 3 pontos aqui, e no último tem o aumento da nossa hélice. Fiz o meu primeiro, que é no Vzinho, né, no cantinho, duas correntes, venho aqui no próximo, um ponto novamente para cada um de base. O mesmo padrão que a gente fez do outro lado, a gente vai ter 3 hélices, né,
no nosso trabalho aqui. Então, ó, a gente ficou aqui com 1, 2 e 3 aumentos aqui, para fazer o arredondado do nosso trabalho. Agora, aqui, a gente vai fazer 2 correntes, um ponto alto aqui, e agora, aqui, vamos fazer apenas uma corrente e vamos fazer aqui o nosso canto, né? Que são os 3 pontos altos, 2 correntes, e aqui, 3 pontos altos. Uma correntinha apenas, e agora aqui vai ser cada espacinho desse daqui, vai ser um grupinho de 3 pontos altos. Agora, nós chegamos aqui na nossa emenda, e ela vai ser diferente desse lado aqui. A gente vai fazer uma corrente, vai vir aqui, ó, nesse último ponto, e vai colocar 2 pontos altos. 1 e 2. O terceiro ponto vai ser aqui dentro. Uma corrente. Do outro lado aqui, a gente vai fazer a mesma coisa. Um ponto alto dentro aqui do espacinho. E aqui no último ponto, os 2 pontos altos. Uma corrente e sigo fazendo cada espacinho desse aqui, 3 pontos altos. Cheguei aqui na minha emenda novamente, ó, uma corrente, 2 pontos altos aqui nesse terceiro. E uma aqui no meio. Uma corrente, um ponto alto aqui desse lado, no meinho, né? Entre aqui as correntes, e 2 pontos aqui no mesmo lugar. Uma corrente, e a gente já está chegando para fazer aqui o nosso final da nossa carreira. E todo o final de carreira, pessoal, a gente vai finalizar de um jeitinho aqui, para que apareça bem pouquinha a nossa troca de carreiras, tá? Então, aqui, ó, eu fiz os meus 3 pontos altos, vou vir aqui na terceira correntinha, ó, e vou sem laçada, sem nada, vou passar aqui do outro lado, ó, pra trás, vou puxar meu fio e vou fazer aqui um ponto baixo. Ficou assim. 1, 2, 3 correntes, e agora aqui, vou fazer aqui os meus 3 pontos altos, mais 2, né? Porque com as correntinhas já conta. E aí, vai ficar bem imperceptível aqui, pessoal, a nossa troca de carreiras, tá? Aqui, vamos só recapitular o que a gente fez, né? Porque essa é a primeira volta, como eu falei pra vocês. Deixa eu só dar uma arrumadinha pra vocês entenderem melhor, que no começo parece que fica meio macetadinho, né? Aqui, pessoal, a gente fez esses 2 aumentos aqui, diferentes daqui, porque senão o nosso tapete vai virar um bico assim pra dentro e vai ficar meio ovalado. Então, aqui ele vai crescer, né, um pouquinho mais aberto. E aqui, né, em contrapartida, eu quero que ele fique mais afunilado, então, aqui a gente fez, né, apenas esses pontos aqui pro nosso tapete ficar bem certinho essa parte, tá? Esse é um detalhe importante para nossa peça ficar com aquele formato ali, né? Então, aqui, ó, a gente usou, né, um lado para fazer cantinhos, que vai ser a nossa parte do nosso tapete, né, que vai ficar mais retangular. Na nossa parte meio oval, a gente usou os cantinhos para fazer aqui os aumentos das hélices, tá? Então, aqui temos 1, 2 e 3, 1, 2 e 3. E aqui tem esse detalhezinho do pontinho, que a gente vai estar alternando de carreira par para carreira ímpar, de acordo com as carreiras. Essa foi a nossa primeira carreira do nosso motivo aqui. A segunda carreira vai estar mudando. Aqui, né, sempre vai ser só ponto, bloquinho, né, de pontos altos dentro aqui de cada espacinho. Então, a gente vai começar agora a nossa segunda carreira. Fiz aqui, né, os 3 pontos altos, vou fazer uma correntinha. E vou vir aqui no
onde tem o cantinho, né? Nesse lado aqui, sempre o cantinho vai ter outro cantinho de 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Aqui, pessoal, a gente já vai começar a intercalar o nosso trabalho, né? Então, aqui, ó, onde eu fiz uma correntinha, de espaço aqui tem uma correntinha, e aqui embaixo, onde eu fiz a correntinha, vai ter 2 pontos altos. Essa aqui é a nossa segunda carreira, então, sempre a gente vai intercalar entre a primeira e a segunda carreira aqui. Vou fazer aqui 1, 2 correntes, e agora, aqui, ó, são os nossos aumentos. Então, aqui, a gente vai tá fazendo aqui um ponto alto para cada ponto aqui de base, e no nosso último ponto, vai ser um aumento. Ficando assim. Sempre 2 correntinhas de intervalo quando a gente entra nessa parte. Vou manter aqui, né? A mesma sequência para o nosso tapete crescer por igual. É sempre importante a gente memorizar bem essa parte, né, para não faltar pontos. 2 correntes de intervalo. E aqui na nossa terceira hélice também. É bem simples, pessoal, é só a gente fazer ponto sobre ponto. E no nosso último ponto, o aumento. E aí, assim, não vai faltar pontos no nosso trabalho. Agora, aqui, a gente vai tá fazendo a nossa parte de cima. Aqui vai ser 2 correntes. E aqui, ó, a gente vai fazer um ponto alto. E aqui, onde tem as 2 correntinhas, vai ser 2 pontos altos. Agora, sim, é bloquinho dentro de bloquinho. Uma correntinha de intervalo. E assim, a gente vai fazendo a nossa parte reta aqui do nosso trabalho. Aqui, pessoal, eu vou dar uma dica importante para vocês, já vou aproveitar para dar ela nessa carreira aqui. Aqui, ó, reparem bem, aqui a gente usa ponto sobre ponto, e aqui a gente vai por baixo para fazer os 3 pontos altos. Então, a tendência é do tapete dar uma leve encolhida nessa parte. Então, quando vocês forem fazer esse lado aqui, deixa os pontinhos de vocês mais solto, tá? É uma questão aqui, né, de ordem, porque aqui a gente sobrepõe o ponto, ele vai crescer um pouquinho mais, e aqui como a gente coloca embaixo, né, a tendência dele é de dar uma baixadinha, então, a gente vai compensar isso, né, fazendo uns pontinhos apenas nessa parte aqui, mais alongadinhos, mais folgadinhos, tá? Não precisa fazer ponto duplo, nada, é só soltar mais a mão aqui desse lado, uma questão aí, né, de ordem do trabalho, não acontecer aí de vir achatar essa parte de cima aqui, tá? Que ela é bem perto, né, dessa parte aqui mais fechadinha, então, a tendência é de elas se equilibrarem aqui, né, a altura delas. Uma correntinha. Tô no meu último bloquinho. Aqui, ó, a gente já chegou, uma correntinha de espaço, a gente já chegou aqui naquela partezinha que sempre vai trocar de carreira em carreira. Então, aqui a gente faz uma corrente, 2 pontos altos nesse bloquinho, e o terceiro ponto vai ser aqui em cima desse que a gente fez. Aí, assim, ó, a gente vai intercalar de carreira 1 para carreira 2 por todo o trabalho. 2 correntes, e aqui, novamente, estamos na nossa parte que vai ficar mais ovalada, que é ponto sobre ponto. Soltou um fiozinho, vou voltar, né, porque deixa o nosso barbante mais frágil quando a gente escapa um fiozinho, né? 2 correntes. E aqui também, ponto sobre ponto. No último, um aumento. 2 correntes sempre de intervalo.
completei aqui, né, a minha sequência. Deixa eu só cortar essa pontinha que vai incomodando a gente, né? Completei, então, uma sequência aqui dos 3 aumentos. Agora, eu faço aqui 2 correntes. Aqui, a gente vai tá fazendo um ponto alto sempre em cima dessa divisão e 2 pontos altos aqui dentro. Uma corrente e agora canto dentro de canto. Duas correntes, ó. Sempre é importante a gente ir virando o trabalho para ele não ficar torto. Senão a gente vai repuxando ele ali na nossa mão, né? Ele vai ficando torto. E agora aqui, pessoal, a sequência, né? Vai ser sempre uma correntinha de intervalo e um bloquinho aqui de 3 pontos altos, tá? Então, essa parte aqui agora vai ser toda assim, tá bom? Aqui é uma correntinha, né? E sempre bloquinho dentro de bloquinho aqui, ó, onde a gente já criou aqui o nosso aumentinho, né, dessa parte, vai ser bloquinho dentro de bloquinho. Completei, pessoal, aqui os bloquinhos, ó. E agora, aqui, a gente vai finalizar, né, sempre daquela maneira que eu falei pra vocês, que é pegar aqui na terceira correntinha, fechar com ponto baixo, fazer mais 3 correntes pra subir e mais 2 pontos altos aqui. Ó, como que fica, né? Fica bem certinho aqui, deixa eu só tirar essa pontinha aqui, fica bem certinho. Agora, aqui, pessoal, a gente vai manter a sequência de bloquinho dentro de bloquinho. Uma corrente, e aqui é um canto, né? Que são 3 pontos altos. 2 correntes. E aqui, 3 pontos altos. Uma corrente. Aqui, ó, a gente já vai alternar com a primeira carreira. A primeira carreira vai ser bloquinho, né? Aqui já tem o espaço de um bloquinho, vou fazer um bloquinho. Faço uma corrente, e aqui, ó, eu mantenho a sequência aqui do primeiro, que é fazer um ponto alto no último aqui, ó. Então, eu fiz exatamente o mesmo padrão da primeira carreira, e aqui sempre a gente vai tá aumentando os bloquinhos, certo? 2 correntes, nessa parte aqui das hélices, né, vai ser sempre por toda a nossa carreira, pessoal, um ponto alto para cada um de base. Chego no último, eu lembro que eu tenho que fazer aqui um aumento. 2 correntes. E venho aqui pro meu segundo motivo, que é ponto sobre ponto também, né? Esse tapete é bem simplesinho de fazer. É repetições de trabalhos conhecidos, né? Aí que a gente já faz, só muda aqui um pouquinho a ordem. Pra ficar aí com esse formato bem bonito, né? Terminando aqui, pessoal, ó, as minhas 3, né? Meus 3 aumentos, minhas 3 hélices, sempre no último ponto um aumento. Agora, eu vou vir aqui pra minha parte reta. Lembrando, né, sempre de estar fazendo 2 correntinhas. Opa! 2 correntinhas. E aqui a gente vai repetir o que a gente fez na primeira carreira. Um ponto alto e 2 correntinhas. Aqui a gente vai deixar pronto para fazer o próximo bloquinho, tá? E 3. Uma corrente e aqui bloquinho dentro de bloquinho. Lembrando que nessa parte a gente tá fazendo, né, o bloquinho mais folgadinho para compensar ali aquela curva, né, onde a gente tem ponto sobre ponto.
uma corrente, ó, aqui já tô no meu penúltimo, achei que era o último, penúltimo bloquinho. Meu barbante está ao contrário aqui hoje de mim. Uma corrente, e aqui, ó, nosso último bloquinho. E aí, a gente vai repetir a primeira carreira, né? 2 correntes, e aqui o nosso ponto alto, né? Pra tá dando pra vocês verem. Pra gente tá fazendo a repetição aqui, pessoal. Então, aqui vai ficar retinho esse ponto, sempre intercalando dessa carreira primeira, segunda, né, por todo aqui o nosso trabalho. E aqui a gente vai estar sempre fazendo os aumentos. Essa parte aqui, né, bem simplesinha, ó, a gente só vai fazer o mesmo alternado aqui, né, e aqui sempre bloquinho dentro de bloquinho. Vou fazer mais essa aqui com vocês, mas já ficou mais no automático, né? 2 correntes, meu primeiro, aqui a gente vai fazer ponto sobre ponto. Último ponto, um aumento. E aqui, né, 2 correntinhas de intervalo. Fiz os 3 aumentos. E aqui, ó, pra sair, a gente vai fazer as 2 correntinhas, né? Uma corrente e vou fazer meu bloquinho aqui, sempre me espelhando, né, aqui nas carreiras. Uma carreira vai ser igual à primeira e outra carreira igual à segunda, ficando assim. Então, aqui, pessoal, ó, são uma correntinha e o cantinho. Aqui, essa parte de trás, a parte de baixo aqui do nosso tapete, vai ser só assim, tá? Bloquinho dentro de bloquinho, cantinho, a gente mantém o canto, tá? No canto tem 2 correntinhas, na parte reta, uma correntinha e bloquinho dentro de bloquinho, até a gente chegar lá no final. Ó, pessoal, eu finalizei aqui, subi minha carreira, né? E vim aqui pra fazer essa partezinha com vocês, tá? Aqui, ó, reparem que fica bem discreta, né? A nossa subidinha aqui da nossa carreira. Então, aqui, pessoal, a gente sempre tem que se atentar só a esse detalhe aqui, né? Que já é um detalhe também conhecido já em vários trabalhos, ó. Fiz uma correntinha, agora eu tenho o espacinho aqui, então aqui eu vou fazer um bloquinho. E aí, tá, né, a nossa sequência aqui, ó, certo? Entre aqui um detalhe e outro, né, a gente faz 2 correntinhas. E aqui, a gente vai continuar fazendo o ponto sobre ponto. E no último, o nosso aumento, tá? 2 correntes, sempre de intervalo entre eles. E aqui, a gente vai seguir fazendo o aumento. Então, pessoal, essa aqui já é o padrão do crescimento aqui do nosso trabalho, tá? Sempre atentos nessa parte de bloquinhos, onde a gente está intercalando entre a carreira 1 e a carreira 2, ou a carreira par e a carreira ímpar, né? É só ir alternando ali para o nosso trabalho ficar bem retinho. E aqui também, né, a gente não pode estar esquecendo de colocar o nosso aumento para o tapete ficar bem retinho. Eu vou fazer, pessoal, agora aqui, nessa cor vermelha, um total de 5 carreiras, tá? Eu tô aqui na minha 4ª carreira, fiz até bastantinho, né, com vocês, pra vocês verem bastante detalhes aqui dessa parte, pra não ficar dúvida. Ó, aqui eu vou fazer 2 correntes, e aqui um ponto alto. Sempre vai ter um ponto alto em cima de ponto alto aqui nessa bordinha, independente se é carreira par ou carreira ímpar. Só que agora tem o espacinho, eu preencho ele com 2 pontos altos. Uma corrente, e aqui eu me lembro, né, que eu preciso fazer uns pontos altos mais altinho para compensar essa parte aqui, que é ponto sobre ponto. Então, pessoal, aqui já ficou padronizado o nosso trabalho, é assim que ele vai crescer, alternando apenas essas carreirinhas. Aqui sempre vai ter ponto sobre ponto com um aumento, e aqui a mesma coisa, tá, pessoal? Aqui a gente vai alternar
né? E essa parte aqui, e essa parte reta aqui, né? É toda assim, desta maneira, tá? Eu vou fazer aqui 5 carreiras e vou voltar aqui com vocês pra mostrar um detalhezinho que eu vou estar fazendo nesse tapete, caso vocês queiram fazer também, não altera a ordem, tá? É só um jeitinho de executar. Então, vou fazer minhas 5 carreiras e volto aqui com vocês. Ó, pessoal, já fiz aqui as minhas 5 carreiras. Agora aqui, eu vou começar a usar outra cor. E eu só vim mostrar pra vocês um detalhezinho, tá? A gente vai fazer a laçadinha, como se a gente estivesse fazendo mesmo aqui o nosso trabalho. A gente vai começar aqui em qualquer lugar. Eu vou estar fazendo, pessoal, intercalando as carreiras, tá? De outras cores. Mas caso você queira, né, tá fazendo com uma cor só, é só dar sequência. Mas aqui no meu caso, né, eu vou fazer um detalhezinho, toda troca de cor que eu for estar fazendo, eu vou fazer esse detalhe que eu vou mostrar pra vocês aqui, fica bem bonito, tá? E quando a gente troca a cor ali, fica um detalhezinho melhor. Aqui as 2 correntinhas, mesma coisa. Aí aqui, pessoal, que vai ser o detalhe, né, apenas aqui nessa parte, ao invés de eu pegar aqui, eu pego aqui nas correntinhas, ó. Nessa última e naquela lá de trás, ó. Então, eu pego 2 laçadinhas e faço meu ponto alto, ó. Deixo essa da frente, a gente pegaria aqui, né? Eu deixo essa da frente, pego essas 2 aqui de trás. E vou fazendo assim, ponto sobre ponto. É só descer reto, ó, a gente já consegue pegar as 2. Se eu pegar só a última, ó, fica muito molinho. Então, eu pego essas 2 aqui. E assim fica um detalhezinho diferente aqui, né, na nossa peça. E eu acho que fica muito bonito e é rápido também de estar fazendo, ó. Então, aqui fica esse relevinho aqui. Então, aqui agora, pessoal, nós vamos estar fazendo um total, né, aqui de carreiras. No meu ponto, pode ser que seja uma quantidade, no seu ponto possa ser que seja outra. Então, né, a gente vai aumentando aí gradativamente as carreiras, eu vou estar intercalando as cores. E aí, assim, gente, que eu fizer aqui meu formato, né, a minha ordem aqui de troca das cores, eu venho mostrando pra vocês bem certinho, né, a minha ordem de cores. Então, eu vou dar sequência aqui no meu trabalho e volto mostrando todos os detalhes aqui pra vocês. Essa troquinha aqui, ó, eu vou fazer agora, e quando eu trocar para a próxima cor, que vai ser o cinza, eu também vou fazer aqui, né, pegando por trás, só na troca de cor, porque aqui, ó, cor com cor não vai aparecer assim muito, tá? Então, pessoal, eu vou dar a sequência e já volto aqui com vocês. Bom, pessoal, voltando aqui, eu já fiz uma quantidade de carreira, eu ia colocar uma carreira aqui na cor cinza, mas eu não coloquei, tá? Eu achei que ficou bem legal aqui essa distribuição de pontos, aí vai ficar só vermelho com salmão mesmo, tá? Então, foram feitas, né, 1, 2, 3, 4, 5 carreiras aqui na cor vermelha, uma carreirinha aqui apenas na cor salmão, mais 4 carreiras aqui no vermelho e mais 2 aqui na cor salmão. O meu tapete, gente, ele tá 63 centímetros. Deixa eu verificar aqui. 65 centímetros por 45. Caso vocês queiram aumentar, porque esse modelo aqui de hoje vai ter o bico bem simplesinho. Caso vocês queiram aumentar, vocês podem estar aumentando mais carreiras aí, que depende um pouco do tipo do ponto de cada um, né, das artesãs. Então, no meu caso aqui, eu já vou estar passando o biquinho aqui de acabamento, porque eu quero um tapete aí de 65, tá? A 70 centímetros. Então, aqui, ó, eu finalizei da mesma maneira. E aqui, eu vou subir 1, 2, 3 correntes e vou estar fazendo mais 2 pontos altos aqui. E eu vou prender no próximo. Essa versão simples, pessoal, vai ser só o bico tombadinho, tá? 3 pontos altos, perdão, 3 correntes, e agora mais 2 pontos altos, ó. Venho, prendo aqui no próximo. Agora, a gente vai estar chegando aqui pra me mostrar pra vocês como que é que vai ser feito aqui, né?
Aqui a gente vai fazer novamente o mesmo padrão. E aí, aqui, pessoal, no cantinho, ó, a gente vai prender também. E vai subir aqui 3 correntes para fazer mais um ponto tombadinho. Ó, e a gente vai prender, deixa eu só virar meu tapete aqui, que ele tá ao contrário. A gente vai prender aqui no próximo. E vai ficar assim nosso cantinho, tá? Agora, aqui, pessoal, onde temos essas partes assim, que tem já o espacinho, né, entre os bloquinhos, vai ser facinho. Ponto baixo, 3 correntes e mais 2 pontos altos. Prendo no próximo, 1, 2, 3 correntes e mais aqui 2 pontos altos. Prendo no próximo espaço. Eu faço 3 correntes para ficarem essas quininhas aqui, ó. Com 2 correntes vai ficar muito retinho aqui a nossa curvinha do nosso tapete. Então, toda essa parte que tem já o vazado dos bloquinhos vai ser nesse padrão. Chegando aqui, ó, onde faz aqui aqueles leques, eu volto com vocês. Ó, aqui, né, já fiz o cantinho, tudo certinho, ó. Aqui nessa parte, pessoal, vai ser exatamente o mesmo padrão. Ponto baixo, 1, 2, 3 correntes e mais 2 pontos altos. E aí, agora, eu vou pular 1, 2, no terceiro de base, eu prendo um ponto baixo. Subo 3 correntes e 2 pontos altos aqui no mesmo lugar. 1, 2 espacinhos, no terceiro eu venho e prendo. Dependendo do ponto, talvez vocês precisem pular até mais pontos, tá? No meu caso aqui, eu vou pular 2, que já vai dar certinho. 3 correntes, mais 2 pontos altos aqui. 1, 2, venho aqui e prendo. Então, eu tô pulando 2 pontos de base, mas isso é de ponto para ponto, tá, pessoal? Vão fazendo o trabalho de vocês e vão colocando assim pra ver se tá dando tudo certo, tá? E aí, agora aqui, ó, vai sobrar 3 pontinhos, não tem problema, ó, faço 1, 2, 3 correntes, coloco aqui mais 2 pontos altos. Prendo aqui no intervalo mesmo, ó. Prendi 1, 2, 3 correntes e mais 2 pontos altos aqui. Pulo 1, 2 espacinhos, né? No terceiro ponto, eu prendo com um ponto baixo e já começo a fazer novamente a mesma sequência. Então, pessoal, essa aqui vai ser a sequência de toda a nossa volta. O nosso tapete, né, aqui, ó, onde a gente tá, vai ser a mesma sequência que a gente já fez aqui nesse primeiro. Aqui também vai ser a mesma coisa, a gente vai finalizar aqui. E depois aqui, ó, já tem os espacinhos certinhos pra gente tá fazendo o tombadinho. Aqui o mesmo padrão de lá, e nessa parte aqui, né, já tem todo o lugarzinho certinho da gente tá colocando o nosso ponto aí tombadinho, tá? Então, eu vou finalizar aqui, não tem segredo, né? E volto com vocês aqui no final, mostrando bem certinho o arremate. Aqui, pessoal, pra tá fazendo o arremate, ó, é só fazer o último, né, tombadinho. Vem aqui nessa correntinha, puxa pra frente. E aí, dá uma soltadinha e vem aqui nas 2 alcinhas, ó, e puxa aqui pra trás. Aperta bem. Agora faz aqui uma corrente, ou 2, né, pra preferir. Já pode cortar aqui o fio. E escondendo aqui, né, eu sempre puxo bastante, e aí eu venho, né, escondendo aqui por vários e vários espacinhos aqui, tá? Dá pra esconder também com a nossa agulha de tapeceiro, até esconde melhor, né? Aí a gente passa por vários lugares aqui, né? Quem tá preferindo
colocar uma colinha, pode estar colocando aí uma colinha. Gente, esse aqui então, né, é o nosso tapete, tá bem estourado pra vocês a imagem, porque fez um tempão de chuva aqui e tá bem forte aqui a iluminação, mas eu vou deixar pra vocês aí, né, umas fotinhas bem legais pra vocês estarem vendo desse trabalho. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, curte, comenta, compartilha aí com um amigo e com uma amiga pra tá aí ajudando aqui no crescimento do canal, tá bom? Fiquem todos com Deus, um beijão e até o nosso próximo vídeo.